Muitas vezes, alimentação e nutrição são termos entendidos erroneamente como sinônimos. A ciência da nutrição se constituiu na modernidade, estudando as relações entre a ingestão de alimentos e a necessidade de nutrientes para as nossas funções vitais. Ela envolve, portanto, o estudo dos nutrientes em relação aos aspectos fisiológicos do nosso corpo. Quando um organismo se nutre, esse fenômeno é involuntário, já que não escolhemos como o nosso corpo vai digerir, absorver e metabolizar os nutrientes. É um funcionamento automático do nosso organismo. Já o termo alimentação está mais corretamente ligado ao ato de se alimentar, de ingerir comida. É uma cocriação histórico-cultural e, por meio dela, nós podemos compreender uma sociedade, pois ela envolve as relações humanas mediadas pela comida, pelos seus rituais, tipos específicos de consumo, diferentes modos de produção. Esse sim é um ato sobre o qual temos possibilidade de escolha, de forma voluntária. Se nós buscarmos o termo nutrição no dicionário, além da definição de prover-se de alimento e substâncias necessárias, o conceito também envolve manter-se, sustentar-se, educar, instruir, dar alento, cultivar e sentir. Esse mesmo sentido será encontrado na palavra nourish, do inglês, com o significado de nutrir uma pessoa, um animal, planta, dando o alimento necessário para a vida, crescimento e saúde. Mas também será sinônimo de suprir, sustentar, encorajar, dar suporte, promover e ainda com o sentido de nutrir algo como um sentimento ou uma crença. Assim, enquanto na nossa linguagem cotidiana a palavra nutrir acaba por ser usada para se referir a aspectos psicológicos e ou sociais do ato de se alimentar, a ciência da nutrição clássica pode tratar, na maioria das vezes, de uma forma reducionista, com um foco prioritariamente nos processos biológicos e fisiológicos. Embora comamos desde sempre, independente de ciências e regras criadas e ditadas por profissionais. A antropologia, sociologia, psicologia ainda são áreas insuficientemente presentes nos currículos de formação de nutricionistas e de outras áreas de alimentação. A comida, como tema nas ciências sociais, é um elemento da ordem da cultura, associada a um corpo social e expressão de ordem social. Então, ela refere-se a tudo o que acontece antes da ingestão. Comidas têm histórias sociais, econômicas, simbólicas e complexas, por ter um dos papéis principais na formação da identidade pessoal, familiar e da sociedade. Então, comida é o alimento simbolizado. Nós comemos os alimentos que elegemos como comida. Ela é, além de uma substância nutritiva, é uma forma de situar pertencimento a um grupo, a uma classe, um estilo, um jeito de se alimentar. Além disso, a comida também pode estar fortemente envolvida no julgamento de ordem moral. A comida é carregada de memórias, de lembranças que podem nos levar ao passado, influenciar o nosso presente e até moldar o nosso futuro. No entanto, significados e interpretações são altamente situacionais. A associação de uma comida a uma situação específica pode permanecer constante ao longo da nossa vida, ao mesmo tempo que pode também mudar devido às novas experiências que vivemos.
O alimento como fator biológico versus o alimento como cultura é discutido por vários autores. Lembrando que é a comida que fala esse algo a mais além dos nutrientes. Um desses autores, que desenvolveu muitas pesquisas e livros sobre alimentação, coloca isso de uma forma bem fácil de entender. Segundo Claude Lévi-Strauss, em qualquer sociedade, os alimentos não são apenas ingeridos, mas também são pensados. Isso significa que, ao falar de comida, com o olhar antropológico, nós saímos da nutrição e da sua propriedade racional e objetividade material clássicas para uma propriedade humana e suas identidades individual e coletiva, assim como foi perfeitamente definido por Maciel, um outro autor. Ele define da seguinte forma: nem tudo que é biologicamente ingerível é culturalmente comestível. Isso acontece porque cada cultura vai definir o que é considerado adequado para cada uma das refeições do dia, tanto na alimentação do cotidiano como na que marca momentos especiais. Assim como quantas e quais são essas refeições e como se distribuem ao longo do dia. Como se prescrevesse o que, em cada situação, pode ou não ser consumido. O que é bem diferente da prescrição da nutrição clássica, que se coloca como uma norma e preceitos fechados. É claro que existem profissionais da nutrição que praticam essa ciência de forma ampliada, bem como profissionais que desde sempre têm a sua atuação pautada em uma perspectiva mais ampla da relação do ser humano com a comida. E ampliar o foco e expandir a concepção clássica é o desafio diário a ser enfrentado por profissionais da alimentação. Nessa diferenciação entre alimento e comida, há então o reconhecimento da alimentação humana como um ato que envolve tanto o natural, daquilo que é necessário para a sobrevivência, como também o cultural. A natureza dá o alimento, e aí a cultura cria os atributos da comida. E ao pensar na cultura como determinante do nosso comer, é importante entendê-la como uma criação humana que é parte do ambiente, com aspectos objetivos, como o que comemos, com o que cozinhamos, as tecnologias que criamos e usamos, etc. Mas também com aspectos subjetivos, que são as crenças, os valores, representações e significados. Os aspectos subjetivos tratam a comida como um elemento de subjetividade e identidade. Só os seres humanos possuem cozinha. Nós transformamos os alimentos em comida, e o que comemos faz parte da nossa identidade. Isso não significa que apenas o alimento cozido seja culturalizado. O cru e o colhido também são culturalizados pelo simples fato de serem considerados culturalmente como comestíveis. Então, a sociologia e a antropologia têm se debruçado sobre essas questões. A perspectiva antropológica leva em conta as diferentes dimensões que definem os padrões alimentares e a variedade de alimentos que entram ou não no que é designado comida. Wurtman discutiu essa classificação entre o que é comido por nós, o que se come sem e com restrições, e o que é comido pelos outros. Eu vou explicar por que outros às vezes aparecem com aspas, entre aspas. Em nenhum momento é no sentido de comparação hierárquica, mas para encontrarmos as nossas semelhanças e diferenças e assim valorizarmos a diversidade da alimentação humana. Outro antropólogo foi Claude Fischler. Ele escreveu muitos livros sobre a comida
como formadora da identidade e o conceito de incorporação. Ele discutiu de forma ampla o conceito que é tão presente no nosso dia a dia, que é você é o que você come. Nós não somos construídos somente em termos biológicos, energético e mesmo químico, mas também psicologicamente e socialmente pela comida que escolhemos ingerir, assim como o contexto em que o fazemos. Jean-Pierre Paulin discutiu o quanto o comer é um sistema estruturado e estruturante que traduz e ressignifica as estruturas da sociedade em seus aspectos sociais, políticos, econômicos, estéticos e religiosos, seja na produção, distribuição, preparação ou no consumo, como fato crucial do saber socioantropológico. E aí, em seu livro Sociologias da Alimentação, esse autor afirma que a alimentação, enquanto prática associada a diversas representações, nos permite compreender como os diversos grupos imprimem constantemente no mundo as suas vontades, crenças e valores, sendo uma dimensão social extremamente importante. Os alimentos passam por um processo de construção cultural, sendo valorizados, consumidos, transformados, bem como respeitados por meio de um forte protocolo de uso. A comida, ela vem muito antes do nutriente. A sua escolha é complexa e o ser humano, em sua realidade, é o todo, explicado por todos os elementos em conjunto. A noção de antropologia, se aprofundando na nossa alimentação, só tem a agregar no processo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Porque se os fatores culturais e sociais de um público-alvo não forem levados em consideração, quando ele for para o mercado, ele estará indo com alto risco de rejeição. Olha esse exemplo que eu trouxe para que isso fique mais fácil de compreender. No ano de 2020, o McDonald's do Reino Unido e o chefe Jamie Oliver, que também é inglês, lançaram produtos para a população imigrante jamaicana no Reino Unido, para as datas festivas de fim de ano, que são cerca de 800 mil pessoas. A rede de fast food lançou um sanduíche e o chefe um prato pronto de micro-ondas. E os dois classificaram seus produtos como jerk. E deu tudo errado. Os dois foram rejeitados e considerados como ofensa cultural. Mas por que isso aconteceu? Bom, jerk é um dos legados da fusão das culturas africanas e taíno. Os taíno são um povo arawak, membros da população indígena do Caribe. Lá atrás, no século XVII, teve uma guerra por território, conhecida como a Guerra dos 7 Anos. Foi um conflito entre a Inglaterra e a França por terras da América do Norte e no continente asiático. Envolveu também a Prússia, a Áustria, Espanha e Portugal. O conflito entre Espanha e Inglaterra chegou até a Jamaica. A Espanha acabou saindo da ilha e foi se estabelecer em Cuba, e a Inglaterra colonizou no Caribe as ilhas de São Vicente, Jamaica, Tobago e Dominica. Quando os escravos conseguiam fugir, eles iam para as montanhas, e lá eles tiveram contato com os taínos, que nessa época já tinha 90% da sua população se extinguido por conta da colonização. Evidências arqueológicas mostram que os quilombolas que fugiram da escravidão compartilhavam tradições culinárias com os nativos, e entre essas tradições estava o jerk. Jerk é o tempero que é usado para temperar a carne e a forma como ela é preparada. Eles usavam temperos locais na carne.
Aí depois embrulhavam ela em folhas de sabugueiro e cozinhavam a carne enterrando elas, literalmente, com pedras quentes e brasas. Essa forma de preparo era necessária para se sustentarem, só que sem revelar a sua localização, porque se cozinhassem em fogo aberto, a fumaça os trairia. O jerk está nos cardápios de toda a ilha, e os jamaicanos sabem que a autêntica comida jerk não pode ser facilmente embalada para consumo em massa. Não dá para ser vendida como algo superficial. Então, no fim, não foi só um prejuízo financeiro, mas também para a imagem das duas marcas. Isso aconteceu porque não tinha conexão entre o produto que eles criaram e o produto original. Então, dessa forma, as pessoas não se identificaram com o produto desenvolvido. E pior, rejeitaram eles. Então, no próximo vídeo, nós vamos entender como, então, a comida tem essa função de conexão, que é muito importante compreender como isso acontece.